Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos entrar no detalhe do TEP11, um fundo de lajes corporativas. A gente vai dar uma olhada nas expectativas de distribuições. Inclusive, ele já tem a expectativa de subir a distribuição no próximo anúncio, né? Ele já fez uma elevação em relação aos meses anteriores. Eles vinham distribuindo menos de 80 centavos e agora pegou os 80 centavos em janeiro. E essa expectativa, né, dessa subida já é para esse próximo mês, até o meio do ano. E a gente vai ver o guidance, né? Ele tem um guidance até final de 2025, quando também vai ter uma movimentação nas distribuições. A gente vai dar uma olhada nisso também. Vamos ver toda a situação do fundo, como é que tá a questão dos riscos, questão de funcionamento, todos os detalhes, todas as dúvidas do TEP, vamos tirar nesse vídeo. Iniciamos aqui com um valor patrimonial de 98,73. Ele está sendo negociado nesse momento a valores bem abaixo disso, tá? Por volta aí de R$ 75. A gente vê o preço sobre VP com um deságio de 25%, número de cotistas por volta de 28, 29 mil cotistas. Patrimonial a gente viu no relatório. É um fundo voltado para lajes corporativas, vai adquirindo imóveis bem localizados, ela imóveis, ele vai locando aos inquilinos, né? Ele não, normalmente ele não compra o edifício todo, como a gente vai ver à frente, né? Ele só tem um ativo que foi um edifício todo adquirido, o restante são percentuais que ele vai comprando e vai locando. Algo um pouco parecido, por exemplo, com o que a gente vê lá no FATN, né? O FATN 11, só que o FATN é um pouco mais espalhado, tem um pouco mais, digamos assim, de percentuais alocados menores, mais unidades espalhadas no caso, ok? Que a gente tem uma mais fechada em alguns empreendimentos, como a gente vai olhar. Alguns imóveis. Taxas a gente tem aqui de 0,9 a 1% e administração 0,13. Número de cotistas a gente já viu. Vamos avançar aqui, ele vai falar sobre o mercado, né? A questão do Copom, Selic subindo, curva de juros subindo, né? Isso vai automaticamente cobrando mais rentabilidade dos fundos imobiliários, os fundos imobiliários vão caindo nas cotas. O caso mesmo, por exemplo, do TEP, né? O fundo que caiu muito, chegou a bater 70 nesses períodos agora. A gente pegar um pouco do histórico do fundo de último ano para cá, desde quando ele deu a subida mais no patamar de distribuição, ele ficou mais ou menos aqui por volta dos 80, chegando a R$ 89, deu uma caída agora, ele já teve valores bem menores, mas nesse período aqui as distribuições eram em patamares bem menores do que é hoje, né? Você vê aqui em 2022 era 50 centavos, hoje está nos 80, 78, diria assim. E aí ele deu uma subida automaticamente na cota. Na questão do aumento do fundo, ele vai falar sobre yield. Também teve assembleia, né, para fazer algumas adaptações no regulamento. É bom estar de olho nisso aqui. Vou abrir aqui para vocês sobre essas movimentações. Ele vai inclusive citar que essas movimentações, né, não tem o objetivo de mudar o foco principal do fundo, que é em lajes corporativas, né, ativamente na questão dos fundos de tijolos. Quanto a essas movimentações, a gente tem o seguinte. Aqui está a consulta, né, o que foi deliberado na Assembleia, né, inclusive foi aprovado. E entre as mudanças a gente tem, resumidamente, a capacidade foi liberada, né, a capacidade do fundo comprar ativos da casa, né, tanto na questão de CRIs como na questão de FIIs, né, então tem essa questão um pouco do conflito de interesse. Claro, pode vir um investimento interessante, ele fazer uma compra ali de um fundo imobiliário da casa, né, e ser um investimento interessante, mas a gente às vezes não olha por esse lado, até porque a gente vê alguns fundos comprarem fundo da casa, né, como se fosse um investimento melhor dos mundos, e você vê outros tipos de investimento disponíveis ali no mercado que ele poderia ter feito melhor do que aquele, mas ali ele optou por fazer por ser um fundo da casa. A gente já viu isso em vários cenários, né? Enfim, tanto na questão de CRI como na questão de FI, também em aplicações, né, de títulos, o fundo poder fazer, e também a questão das compromissadas, né, aplicação de compromissadas com o gestor também e suas pessoas ligadas, né, então tem essa questão do conflito de interesse, mas foi aprovado, né, então é bom estar de olho para ver essa questão dessas próximas aquisições, se vai ter alguma coisa que realmente é de interesse do cotista, ok? Vai falar aqui sobre o primeiro pagamento do CRI GPA. A gente vai dar uma olhada mais à frente sobre essa questão da alavancagem. A alavancagem dele está por volta aí de 23% do patrimônio. Inclusive, a gente vai dar uma olhada também na questão dos pagamentos dessa alavancagem, né? Tem uns valores ali ainda que fica para ser pago, né? A gente vai dar uma olhada nisso também, ver a questão de amortização do período, enfim. Aqui umas atualizações do portfólio. Teve uma expansão no edifício Passarela, né? Aumentou um pouco a área ocupada. O edifício Torre Sul tem obra em andamento, né? Também foi liberado um lava-jato aí no subsolo, foi iniciadas as atividades. No edifício Fujitsu teve aprovação de melhorias e ajustes no edifício. No Faria Lima aqui a gente tem aprovação na redução da taxa condominial, né? Inclusive até cita que está abaixo agora
essa mudança, está abaixo da média do que é praticado na região, né, passando um pouco mais de competitividade. No edifício GPA, foi a questão de um reforço, né, que está em andamento aí, realizado por parte do inquilino, tá em execução. Aqui à frente a gente tem a questão das distribuições e até aproveitar, pessoal, para dar um recado bem rápido, pedir vocês aí, fazer o convite, na verdade, né, para serem membros aqui do canal. Por apenas R$ 4,99 você vai ter acesso a vídeos de forma antecipada. Também tem o pedido de vídeos para quem é membro, né, pode solicitar algum vídeo de algum fundo imobiliário que queira ver aqui no canal. Tem grupo do Telegram exclusivo, tem questão também de participação em quadros no canal, prioridade sempre serão dos membros. Tem muitos benefícios, vai ter o link aqui embaixo para você clicar e ser membro, né? Também tem um botãozinho aí para ser membro embaixo do vídeo. Então, é bem tranquilo aí. Inclusive, para quem tem iPhone, né, que às vezes não aparece o botão de membro, é só clicar no link que dá certo. Vamos aqui na projeção das distribuições, né? Muita gente fica de olho nisso. Temos aqui, em janeiro, ele tinha a expectativa de entregar um valor um pouco mais alto do que os 78, né? Se você pegar aqui o relatório anterior, ele já tinha a projeção de subir em fevereiro, né? Em janeiro era manter os 78, e aí ele já antecipou um pouco esse aumento e subiu em janeiro para os 80, como a gente viu lá, que foi a última distribuição, né? Para ele parece estar tranquilo essa questão dessa subida, ele até inclusive antecipou um pouco, subiu para os 80 e para o próximo mês a expectativa é dele manter os 95 centavos até meio do ano, né? Que é um rendimento bem alto, né? Se você pegar esses 95 e dividir pelo preço que ele está hoje, fazer essa conta rápida aqui, ele está nos 75, você pegar esse valor vai dar um yield bem alto, né? Os 95 dividido pelos 75, que é o preço que ele está hoje, vai dar um yield de 1,26, considerando ser um fundo de tijolo, né? Um yield extremamente alto. Claro, aqui tem questão de ganhos, né? Através de vendas, né? Lucro de unidades vendidas. E por isso que esse yield deu essa subida. É tanto que quando chega do meio do ano até o final do ano, ele dá uma caída e vai para o patamar ali de 74, como é esperado. Claro, a gente tem a banda inferior e a banda superior, né? 92 a 98, podem distribuir dentro desse intervalo, ou até não conseguir isso aqui, tá? Tem que lembrar, esses ganhos que tem nos fundos imobiliários não são nenhuma garantia, né, que isso vai acontecer. Isso aqui é a expectativa da gestão. E depois entre 72 e 76, né? Então a gente fica nesse meio termo aí, 95 e 74. Vamos acompanhando o yield lá em cima, né? Talvez o mercado já esteja precificando quando ele cair, porque os 74 ele está sendo negociado a 74, 75, como a gente viu, já que já dá 1%, e aqui vai para 1,26. O mercado hoje está cobrando ali fundos entregar 1%, por isso que a gente vê essas cotas caindo e esses yields subindo, né? Então talvez ele já esteja até precificado pelo preço na redução que a gente tem à frente. A DRE não tem tanto que a gente vê, até porque era o começo do ano, né? Sempre tem essas movimentações, às vezes mais fortes na DRE, e de resultado aqui ele só tinha 67 centavos, usou uma reserva, e a reserva hoje só tem 7 centavos de reserva. Porém, tem a questão das vendas, né, que ele fez. A gente vai olhar à frente, né? Na questão da expectativa, a gente já tem o guidance ali. Aqui nas vendas, a gente tem 114 milhões, né, de valores aí para receber de venda de imóveis. A gente vai já olhar na frente sobre esses números. Olha só, aqui a gente vai ter o detalhamento desses recebimentos, né, desses valores a receber e também dos valores a pagar, para a gente ver mais ou menos como é que vai ficar essas dívidas futuras. Aqui a gente tem, antes de ir para lá, a gente tem a composição do patrimônio do fundo, né? Questão de caixa, venda dos imóveis, né? E aí como é que fica o patrimônio líquido do fundo. Temos uma saída aqui, que é como se fosse uma redução no valor patrimonial, mas isso aqui é o ganho de capital que foi realizado na compra, né? Que é justamente o que vai dar essa turbinada nessas distribuições na ordem dos 18 milhões de reais. Temos uma perca aqui, na verdade não é uma perca, tá? É uma saída aqui de 18 milhões de reais do patrimônio líquido, fazendo então o patrimônio líquido ajustado de 399 milhões. Esses 18 milhões aqui, isso aqui é referente ao lucro que ele obteve na venda de um edifício, que é justamente esse lucro que vai contribuir nessa questão dessas distribuições, ok? É o edifício Condomínio São Luís. Então, esse valor aqui, por isso que está reduzindo o valor patrimonial, porque isso aqui vai ser distribuído, e aí você fica o patrimônio por volta dos 400 mil. Aqui, questão de vendas, ele tem 114 milhões a receber, tem 95 milhões de dívidas, né, em CRIs a pagar, e além disso também tem compras, né, de imóveis que também tem a pagar, que não foi via CRIs, mas ele comprou ali, ou parcela, uma forma de pagamento combinada, e aí fechou em 71 milhões para pagar. Então a gente somando os dois aqui vai dar por volta aí de 160 e poucos milhões de reais a pagar, somando CRIs com aquisição, e de imóveis ele tem a entrar 114. Então você vê que falta um valor aí para fechar, né? Quanto a esses valores você consegue até ver aqui no detalhe à frente, o que ele tem a receber com a venda dos imóveis, ok?
e o que ele tem a pagar com a compra dos imóveis, né. Você vê que o valor da venda é maior do que o que ele vai de compra, né. No finalzinho aqui, por exemplo, vamos fazer no detalhe, né, ele tem 96, tem 71 aqui para pagar, né. No detalhe aqui, isso aqui é o total, ok. Então em fevereiro ele vai receber 36 desses 96, em março ele paga 20 desses 71, setembro ele paga 11 desses 71, e aí, no final aqui em fevereiro de 2026 ele recebe o restante dos 96 que faltou, né. Ele recebeu 36, então falta receber aqui 59,9, falta receber quase 60, que é isso aqui que ele recebe em fevereiro. Quando ele recebe isso aqui, no outro mês, em março, ele faz o pagamento do restante que está devendo aqui, né, que são os 40 milhões. Então aqui os 60 paga 40, sobra aí por quase 20 milhões de reais. E aí com esses 20 milhões ele vai ficar o caixa atual do fundo, né. Seria até interessante que ele deixasse aqui, né, para quem, vê, já vê que vai sobrar um caixa interessante. Aqui você vê o que é a venda e o que é a aquisição. E com esses 20 milhões aí ele vai tocar o restante que ele tem de dívida, que é aquela alavancagem que a gente viu dos 95. E a gente vai já olhar, como é que vai ficar esse cronograma de amortização. Vamos lembrar que são por volta de 20 milhões de reais que ele tem, para pagar essa dívida, para quando chegar na amortização a gente fazer nossas contas. Aqui a gente tem os imóveis, a questão da participação, apenas esse imóvel aqui ele tem 100%, o restante são participações, né, aqui metade, 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 esse aqui 1/4 do imóvel. Na questão da vacância, tudo zerado, tá bem tranquilo. Localização dos imóveis, né, são, locais aí bem conhecidos, locais, que talvez ele não tenha dificuldade para repostar, pra colocar no mercado novamente essas áreas, até vemos que hoje não tem vacância, né. A vacância financeira, isso aqui talvez, como está tudo locado e está tendo vacância financeira, talvez seja ou alguma questão atrasada, ou alguma questão também, de algum desconto em algum período, né, alguma carência que foi concedida, mas no mais segue tranquilo, né, só o parcela aqui que tem 12, quase 13%. Seria interessante ele colocasse o detalhe do que seria isso aqui, ok? Mas no caso, tudo ocupado. A gente vê aqui a receita por ativo, temos aqui a Torre Sul como principal, né, tá até que bem distribuído pela quantidade dos imóveis, né, em percentual de receita. Aqui a gente tem a questão por inquilino, bem pulverizado. Aqui a gente tem questão de reajuste dos contratos, 90% é na inflação, 10 no IGPM. A gente tem 1% aqui de blend, blend é a média entre a inflação e o IGPM, ok? Poderia ter colocado só no média, né, mas blend é isso. Aqui por vencimento, 2027 é o ano que tem mais, 27%. Aqui renovação temos aí para março. Prazo médio, 6,2 anos, o que está mais próximo de vencer é os contratos do Fujitsu e do Faria Lima aqui, o 1355. À frente a gente tem a questão de vacância, segue zerada como a gente viu, né, vacância financeira também a gente viu, segue aí números bem tranquilos. Receitas potenciais, né, ou seja, ele pegando tudo no talo, né, se bem que já está quase tudo no talo, porque está tudo locado, né, o que tem de deságio é só a questão, dessa inadimplência não, né, dessa vacância financeira, como eu falei, não é necessariamente inadimplência, ainda até ver aqui tem alguns atrasos mútuos e juros, né, que deve ser uma parte disso. Porque aqui a gente até consegue ver melhor o que é, né. Olha só, do jeito que eu falei, ó, tem carências, descontos, né, e atraso mútuo de juros. Atraso mútuo já é coisa irrisória, né, no caso, não a mesmo o volume mesmo é na questão da carência e desconto que a gente já consegue identificar. E aqui a gente fecha, né, esse ponto potencial é praticamente o que ele está tendo. Questão de alavancagem subiu 29%, né, teve as aquisições, e aqui a gente vê então o cronograma de amortização daqueles 95 milhões de reais. Quanto a essas dívidas, são 2 CRIs, um é IPCA mais 6, que é uma taxa boa, e outro IPCA já mais 8,17, que eu já considero uma taxa cara, né, para um fundo imobiliário pagar, tendo em vista a questão da segurança pelo fundo imobiliário, né, toda a questão de imagem, então normalmente você vai pegar ali dívidas mais baixas, mas isso aqui depende muito do período, né, de negociação, né, depende também da curva de juros futura, a questão da taxa vai variar de acordo com o mercado também. Aqui a gente tem, e até a maior, né, 62 milhões de reais. E aqui a gente tem um cronograma, né, como a gente viu, calculando, sobrou mais ou menos 20 milhões, né. Então 20 milhões aqui daria para cobrir tranquilamente 2026, 2027 e uma parte de 2028. Então até lá tem que levantar uma parte aí dos 95, né, tendo 20, então ele tem mais ou menos 75 milhões para ir pagando, mas é no andar dos anos. Então tem até 2028 para levantar esse dinheiro. Caso a cota se recupere, pode ser feita uma emissão de cotas, ou caso não venha a acontecer isso, a cota se recuperar, não consiga fazer a emissão, pode vender algum imóvel para tentar levantar o dinheiro e pagar, ir pagando o restante da amortização, ok? Tem um prazo, né, tem um tempinho aí até lá, mas o dia chega.
vão estar acompanhando isso, né? Até porque o fundo, normalmente, como a gente viu, ele estava aqui em alavancagem aqui de 15 para baixo, né? Deu uma esticada um pouco mais. Se bem que vai diminuir, porque ele vai pagar aqueles imóveis, né? Pagando aqueles imóveis que ele tem ali da 2026 com o valor que ele já tem em caixa, então fica uma alavancagem bem tranquila. Então tem um prazo aí, digamos, bem tranquilo no que a gente vê no cenário, na média, né? Não é um prazo tão complicado. Aqui questão de cotas, o número de cotistas deu uma subida, deu uma reduzida de 2024 para 25, mas no histórico dos anos vem crescendo. 2025, que é janeiro agora, né? Que passou, tem tendência de muitos fundos, né, terem dado uma reduzida na quantidade de cotistas devido à questão das taxas, devido ao cenário macroeconômico, que a gente vê questão de histórico e volume negociado, liquidez. Vamos até dar uma olhada na liquidez dele aqui no Status Invest, R$ 500 mil mais ou menos negociados por dia, uma liquidez baixa, né? Até pela quantidade de cotistas não é uma quantidade tão alta, então tem uma liquidez, aquele número mínimo de 1 milhão, ele não atende. Aqui a gente tem questão de rentabilidade, né? Para quem pegou lá desde o IPO, tá perdendo por CDI. É muito da questão da cotação, né? Como a gente vê hoje, a cota lá com um deságio bem considerável. Inclusive o TEP ele participa, ele é integrante do IFIX. A gente vê aqui com 0,25 do IFIX no TEP. Algumas questões de cota, né? Quem quiser ver aí em alguns períodos. Aqui questão de crescimento de rentabilidade, né? Crescimento de rendimentos. A gente vê o rendimento subiu aí, teve um crescimento de 12,7, né? De 2019 para cá. Inclusive isso aqui vai subir esse ano, né? Tem a tendência de ter essas entregas fortes aí a partir desse próximo anúncio em diante. Então, esse número aqui vai subir também. E aqui a gente já entra no detalhamento das operações, né? Novamente eu faço o convite a vocês aí a serem membros aqui no canal. R$ 4,99, vários benefícios, vídeos antecipados, grupos exclusivos, pedido de vídeos, participação em quadros. Tem muito benefício, né? Muitos benefícios, né? Planilha de fundos imobiliários de graça para quem é membro, beleza? Vai estar o link aí para você ser membro aqui embaixo, né? Também tem um botão de membro. O que der certo aí. Baratinho, né? R$ 4,99, troco de cerveja. E você vai estar incentivando demais aqui na produção de mais vídeos aqui no canal. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo e valeu!